E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a função concatenar, muito utilizada para unir textos com número, texto com outro texto, texto com fórmulas, através de símbolos e outras maneiras. Vamos conhecer então principalmente a sua estrutura e demonstrar através de 5 exemplos como utilizá-la. Fique conosco, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Estamos então aqui com a tela do nosso computador para demonstrar principalmente como funciona a estrutura ou sintaxe da função concatenar. Quando chamamos a função concatenar, digitamos igual concatenar, que está disponível dentro da biblioteca de funções compatibilidade. Aqui em mais funções, compatibilidade, você vai encontrar a função concatenar. Através dela, podemos, então, unir informações de células, textos, números, fórmulas e diversas outras maneiras. Vejam aqui, quando a gente utiliza a função concatenar, a primeira pergunta que a gente faz é o quê? O que você deseja unir? E abre parênteses. Então, aqui eu fiz a chamada igual concatenar, e agora eu vou ter duas informações, texto 1 e texto 2. Isso pode ser até 255 informações diferentes. Nesses nossos exemplos, nós vamos utilizar dois textos, mas ele pode ser gradativo, muitas informações em vários textos. A partir dessa pergunta, então, eu vou informar para o Excel o que eu quero. Quando eu estiver com a função concatenar, vejam que eu botei aqui um símbolo de mais para representar que o meu texto 1 ele pode ser uma fórmula, um número, um texto ou uma célula. Após a inserção do texto 1 com o ponto e vírgula, então ele vai me habilitar o texto 2. Após o texto 2, vejam aqui que o meu resultado, o que aconteceu nessa minha união do texto 1 com o texto 2? Ele uniu dois textos, ou seja, o texto 1 com o texto 2, ficando nesse exemplo aqui. E agora, então nós vamos aprender na prática como aplicar a função concatenar utilizando os textos conforme foi demonstrado neste exemplo. Aqui em nosso primeiro exemplo, nós temos a nossa atividade concatenar dois textos inseridos na célula. Para isso a gente consegue utilizar a função de concatenar. Vamos chamá-la aqui, concatenar. E o que ele me refere a concatenar dois textos inseridos na célula? Ele vai me juntar duas informações, ou seja, o texto que está na minha célula vai ser o meu texto 1. No meu caso, o quê? Célula B3 selecionada. E agora eu tenho o meu segundo texto na minha segunda célula, que seria o texto. Fazendo isso, a minha função concatenar está feita e ela vai simplesmente juntar o texto 1 com o texto 2 nas duas células selecionadas. Vamos dar um Enter. Vejam que ele uniu totalmente, mas sem colocar espaço, porque eu não informei a função concatenar que eu gostaria de um espaço. Em nosso segundo exemplo, nós vamos fazer uma concatenação do texto da célula com um texto pré-definido. O que é esse texto pré-definido? É um texto que eu vou informar para o Excel que eu desejo inserir nessa minha fórmula. Vamos puxar aqui, igual concatenar. Eu vou fazer aqui a seleção da minha célula. Vou arrastar um pouco o lado aqui. Fiz a seleção da minha célula. E agora eu vou inserir um texto. Para mim inserir o texto, eu preciso abrir aspas e informar o texto. Ou seja, vamos botar aqui aula, Studio, Excel e fechar aspas. Vocês vão perceber que a partir do momento que eu der Enter, ele vai unir essas duas informações, que seria o quê? O texto 1 com o meu texto pré-definido. Arrastando a célula, através da alça de preenchimento, eu tenho aqui aula Studio Excel, onde ficou variável, então, o meu texto informado na célula. Esse, então, seria o nosso segundo exemplo da função concatenar. Em nosso terceiro exemplo, nós vamos fazer uma concatenação através de um número com o texto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui eu tenho a minha aba resultado e eu quero informar na minha célula que o resultado é
o valor da célula. Como eu vou fazer isso? Através da função concatenar. Vou aqui no texto 1, eu vou informar aqui o resultado é 2 pontos, e nesse caso eu quero um espaço entre o texto e o número, então eu vou inserir um espaço antes de fechar a aspa. Fazendo isso, o que é o meu resultado? É o meu texto 1, e agora o meu texto 2 eu quero que seja uma referência, que vai ser o quê? Vai ser a minha célula B13. Então, todo o meu resultado que tiver na célula B13 vai ser trazido ao lado do texto. Vamos ver aqui. O resultado é 1250. Ao utilizar a alça de preenchimento, ele vai me trazer o resultado 3050, que seria a célula de baixo. Em nosso quarto exemplo, nós vamos fazer uma concatenação através do texto com uma fórmula. Como fazer isso? Eu vou utilizar aqui a minha mesma referência do texto, igual concatenar, vou abrir aspas e vou escrever o resultado é, 2 pontos, espaço, e agora no meu texto 2, em vez de eu fazer a referência da célula, eu vou fazer uma soma desses dois números, ou seja, eu vou fazer uma fórmula. Vamos trazer aqui a função soma, e eu vou fazer a seleção entre esses dois valores, fechar parênteses, e dar um Enter na função concatenar. Vejam aqui, o resultado final ficou, o resultado é 4.300, que seria a soma dos dois valores selecionados. Eu poderia substituir a função soma pelo sinal de mais, mas assim eu consigo demonstrar como realizar uma soma e um texto dentro da função concatenar, que seria então uma função aninhada. Aqui no nosso quinto exemplo, é a função concatenar substituída pelo símbolo do Excel, que seria o símbolo de e-comercial. O que faz esse símbolo? Ele faz o mesmo papel da função concatenar, mas nesse caso eu não preciso utilizar a fórmula. O que isso quer dizer? Que em vez de eu vir aqui e digitar igual concatenar, eu posso simplesmente vir aqui, selecionar o meu texto 1, apertar o símbolo, que seria o e-comercial, que está ali em cima do número 7 do teclado, e inserir a próxima célula. Ao fazer isso, quando eu der um Enter, ele vai então unir os textos da mesma maneira que a função concatenar realizou nos exemplos anteriores. Vejam só, eu posso agora, por exemplo, aqui eu quero inserir um espaço entre os dois textos. Como eu vou fazer isso? Vou vir aqui, ao lado do meu primeiro e-comercial, vou trazer uma aspa, vou dar um espaço e fechar aspas e trazer mais um e-comercial, que vai me resultar, então, num espaço entre a célula. Vejam nos dois locais. E isso vale também para símbolos. Se eu quiser colocar um hífen, o hífen é só inserir entre o texto. Tudo que tiver inserido entre as aspas, o Excel vai entender como uma ferramenta texto, sendo fixa, do termo fixa, né? O que é variável sempre vai ser as informações apresentadas na célula. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, então, aprendemos a utilizar a função concatenar com 5 exemplos práticos e mais a sua estrutura completa de como é o funcionamento dessa função.